Antes de começar, esse vídeo aborda temas sensíveis e eu quero deixar isso bem claro. E não há descrições gráficas, mas o conteúdo é pesado. Isso te causa desconforto, o mais responsável é não continuar assistindo. Durante anos, tudo isso foi chamado de teoria da conspiração. Quem falava sobre Jeffrey Epstein era taxado de louco, exagerado, sensacionalista. Diziam que era impossível um homem operar um esquema desse tamanho, envolvendo políticos, milionários, celebridades e até membros da realeza, sem que ninguém soubesse. Hoje, essa narrativa caiu por terra, não por achismo, não por boatos de internet, mas por documentos oficiais, registros federais, imagens, vídeos e comunicações internas, operadas pelo próprio governo dos Estados Unidos. To the private island near St. Thomas, some even refer to it as Pedophile Island. Authorities say he declared it his primary residence. Sleazy Wall Street tycoon Jeffrey Epstein used the Lolita Express to ferry a bevy of beautiful young women. Among the passengers, former President Bill Clinton and Britain's Prince Andrew. Newly obtained documents show Clinton actually took at least 26 flights on Epstein's private jet. According to NBC News, Jeffrey Epstein has died by suicide in his jail cell. I don't in a lot of trouble because of Epstein. They know who they are. Would you raise your hand, please? Do you solemnly swear the testimony you're about to give in the matter now pending should be the A shocking new report from the New York Times sheds light on the connection between Microsoft founder Bill Gates and the late Jeffrey Epstein. You report these two men met at least 6 times. Well, I believe there were more. This included visits to the mansion, seeing each other in Seattle, flying. Nesse vídeo eu vou te mostrar que os novos arquivos oficiais do caso Epstein revelam como funcionava a estrutura da rede, não era só o crime isolado, porque esse caso foi abafado por décadas, porque mesmo depois da morte de Epstein, as respostas continuam sendo atrasadas e redigidas. Nada aqui é vazamento ilegal e não vem de fóruns, tudo vem de documentos liberados oficialmente e ainda assim completo. Jeffrey Epstein não era um criminoso comum, ele era um financista milionário com acesso direto às pessoas mais poderosas do planeta. Presidentes, milionários da tecnologia, donos de grandes corporações e celebridades globais. Gente que frequentava suas casas, voava em seus jatos particulares e circulava em seu ambiente que hoje sabemos que escondia crimes graves. Em 2008, Epstein já havia sido condenado por crimes sexuais envolvendo menores. Mesmo assim, recebeu um acordo judicial absurdamente brando. Praticamente o blindou de novas investigações. Ele saiu da prisão durante o dia e dormia em casa. E continuou cercado de poder. Isso por si só já deveria ter sido um escândalo mundial. Em 2019, Epstein é preso novamente. Agora por tráfico sexual de menores em nível federal. A acusação não fala de um homem agindo sozinho. Fala de uma rede. Uma estrutura organizada com recrutamento, logística, propriedades espalhadas pelo mundo e pessoas encarregadas de garantir silêncio e impunidade. Pouco tempo depois, Epstein aparece morto dentro de uma prisão federal. A versão oficial diz que é suicídio, mas falhas graves de segurança, câmeras desligadas e contradições dos relatos fizeram surgir uma pergunta que até hoje não foi respondida de forma convincente. Quem realmente se beneficiava do silêncio de Jeffrey Epstein? Os novos documentos vazados. Em dezembro de 2025, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Transparência dos Arquivos de Epstein, a Epstein Files, assinada pelo presidente Donald Trump, que obrigava o Departamento de Justiça, DOJ, a divulgar todos os documentos não classificados relacionados ao caso até 19 de dezembro de 2025. O DOJ perdeu o prazo, gerando críticas bipartidárias de democratas e republicanos no Congresso, e acusaram o departamento de atrasos intencionais e redações excessivas para proteger figuras poderosas. Em 30 de janeiro de 2026, apenas um dia antes da data atual da sua consulta, o DOJ finalmente liberou mais de 3 milhões de páginas de documentos, 180 mil imagens e 2 mil vídeos. Esses arquivos incluem registros investigativos, detalhes sobre a prisão de Epstein, sua morte na prisão, incluindo relatórios psicológicos e investigações sobre Max, e-mails e comunicações, centenas de menções a Trump, incluindo uma lista compilada pelo FBI em 2025 de alegações de agressão sexual contra ele. Há e-mails entre Epstein e uma pessoa chamada Duke, provavelmente referindo-se ao ex-príncipe Andrew, além de contatos com Elon Musk, Bill Gates, Howard Lutnick, Steven Tisch, imagens e vídeos, fotos de passaportes, muitas redigidas, imagens de homens famosos associados a Epstein e matérias preocupantes sobre o recrutamento de mulheres. Há também fotos de Trump, Clinton, Gates, Woody, Allen, Steve Bannon em contextos sociais com Epstein. Outros detalhes: registro de voos, viagens de indivíduos nomeados na investigação, incluindo o ex-funcionário do governo Obama. O DOJ afirmou que isso cumpre a lei, mas admitiu que o total de arquivos pode exercer
pode exceder 6 milhões de páginas, e muitos foram retidos por razões como privacidade de vítimas ou investigações em andamento. Crítico, como o deputado democrata Jamie Raskin, exige acesso às versões sem redações para verificar se as omissões são legais. Além disso, o Comitê de Supervisão de Câmara divulgou lotes separados de e-mails e fotos em novembro e dezembro de 2025, incluindo alegações que Trump sabia das garotas. Esses documentos não são vazados no sentido ilegal, como hack, mas liberados oficialmente, embora o atraso e as redações tenham alimentado especulações e encobrimento. Por que é tão bizarro? O caso Epstein é considerado bizarro por vários motivos que vão além dos crimes sexuais e tocam em conspirações, poder e impunidade. Primeiro, rede de influência global. Epstein não era só um criminoso comum, ele tinha laços com o presidente. Clinton voou 26 vezes em seu jato, bilionários como Bill Gates se encontrou com ele várias vezes, celebridades e até a realeza britânica. Andrew renunciou a títulos reais após alegações de abuso. Novos documentos reforçam isso, com e-mails e fotos que sugerem que figuras poderosas poderiam saber ou ignorar as atividades, criando uma sensação de clube secreto intocável. 2. Escala dos abusos. As alegações envolvem dezenas de vítimas, menores de idade, recrutadas como massagistas e traficadas para sexo. A ilha de Epstein era descrita como um paraíso isolado para festa com meninas, o que soa como um filme de terror. Os documentos incluem detalhes gráficos como listas de agressões e imagens redigidas, o que aumenta o choque. 3. Morte suspeita. Epstein se suicidou na prisão, mas falhas como câmeras quebradas, guardas dormindo e autópsia questionam e levam a teorias de que foi silenciado para proteger as elites. Novos arquivos incluem relatórios sobre isso, mas não resolvem as dúvidas, atrasos e redações. Apesar da lei, o Doge demorou e reteve materiais, o que alimenta narrativas de corrupção no governo Trump, que assinou a lei, mas cujo Doge atrasou. Crítico de ambos os partidos veem isso como a prova de que o sistema protege os reis, com redações possivelmente escondendo mais nomes. 5. Implicações políticas. Os documentos mencionam Trump centenas de vezes, incluindo alegações antigas de agressão e revivendo escândalos. Isso ocorre em um contexto polarizado, com democratas exigindo mais transparência e republicanos acusando viés. Além disso, figuras como Randall agora enfrentam pressão para cooperar com as autoridades. No fundo, o bizarro vem da ideia de que um homem como Epstein operou por décadas com impunidade, graças às conexões que transcendem fronteiras e ideologias. Fontes de mídia variadas como CNN, BBC, Al Jazeera e a DWSJ destacam visões diferentes. Algumas focam em vítimas e justiça, outras em implicações políticas, mas todas concordam que o caso expõe falhas sistêmicas. Mas como Jeffrey Epstein estruturou sua rede de abuso? Jeffrey Epstein é um financista bilionário, operou em uma rede de tráfico sexual de menores que durou anos, principalmente entre 2002 e 2005, mas com indícios de continuidade após sua condenação em 2008. A estrutura era sofisticada, baseada em recrutamento sistemático, uso de facilitadores, propriedades luxuosas e incentivos financeiros para criar uma rede expansiva de vítimas, muitas delas adolescentes vulneráveis de 13 a 17 anos, pobres e sem apoio familiar. Explorava fraquezas sociais, prometendo dinheiro, carreiras em modelagem ou conexões, e usava uma abordagem piramidal, e as vítimas recrutavam outras, ampliando o esquema. Ghislaine Maxwell, sua principal associada, condenada a 20 anos em 2021, foi central no recrutamento e agendamento. 1. Recrutamento e seleção de vítimas. Epstein mirava meninas vulneráveis, com aquelas sem pais, presentes de baixa renda ou imigrantes. Ele e seus associados prometiam massagens pagas em dinheiro, $200 a $300 por sessão, que escalava para abuso sexual. O método piramidal. Vítimas eram incentivadas a recrutar amigas ou conhecidas, recebendo os bônus por cada nova garota trazida. Isso criava uma teia de aranha autoexpansiva, onde uma vítima poderia levar a dezenas de outras. Por exemplo, em Palm Beach, recrutadoras buscavam em escolas, shoppings ou até em festas. Uso de agências de modelagem. Epstein financiava ou se associava a agências como a MC2, fundada por Jean-Luc Brunel, com $1 milhão dele. Recrutava garotas jovens do exterior, Europa Oriental, América do Sul, Brasil, sob o pretexto de carreiras em moda, mas a direcionava para abuso. Vistos de modelo eram explorados para trazer vítimas aos Estados Unidos. 2. Facilitadores e co-piradores. Epstein não agia sozinho. Uma rede de facilitadores que recrutava, agendavam e gerenciava as vítimas. Em um acordo de não persecução de 2007, 4 foram listados como potenciais: Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen, Adriana Ross e Nadia. O papel de Maxwell, ela recrutava diretamente. Exemplo, em Mar-a-Lago, resort de Trump. Treinava vítimas e participava de abuso. Os outros, como Brunel, esse de modelo, e Leslie Friend, dono da Victoria's Secret, têm o poder
financeiro à época. Indiretamente facilitava acesso a vítimas e recursos. Epstein usava conexões com elites para manter impunidade e possivelmente chantagem. 3. Locais e logística. Propriedades. Abusos ocorriam em mansões em Nova York, em Upper East Side, Palm Beach, Paris, Novo México e na ilha privada de Little St. James, apelidada da Ilha da Pedofilia. Quadros com quartos de massagem e câmeras para gravação. Transporte. O jato privado da Lolita Express transportava vítimas, convidados famosos para festas e registro de voos mostra viagens internacionais para recrutar garotos. Financiamento. Sua fortuna, estimada em 580 bilhões de dólares, bancava pagamentos, viagens e esforço. Ele lavava dinheiro via offshores e usava a influência para evitar investigações. Manutenção e expansão da rede. Chantagem em silêncio. Há alegações de que Epstein gravava abusos para chantagear os poderosos, garantindo proteção e expansão. Sua rede social incluía o Clinton, Trump, Crispy Andrew, entre outros que voavam em seu jato, mas negam o envolvimento em crime. Sobre a posição vítima-ofensor. Muitas vítimas se tornavam recrutadores para escapar de abusos diretos, criando um ciclo vicioso. Impunidade inicial. Acordos como o de 2008, pena leve, permitiram a continuidade graças às conexões políticas. Essa estrutura não era apenas sobre abuso, mas sobre poder e dominação, explorando desigualdades sociais. Documentos de 2026 reforçam isso, mas muito mais detalhes permanecem redigidos. E aqui a gente chega ao fim do nosso vídeo dessa história bizarra. E enquanto muitos achavam que era teoria da conspiração, né? Inclusive até nos filmes, como O Som da Liberdade, com a rede de tráfico de menores são abusadas por poderosos. Outros muitos riam do filme ou simplesmente diziam que era teoria da conspiração. Os fatos estão aí. O que é que você acha disso? Comenta aí. Sei que essa história é de embrulhar o estômago. Se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.